Olá, hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro, mais uma semana terminando. Você vai assistir agora as principais notícias que foram destaque nas regiões serrana e dos lagos do Rio. E a gente inicia o programa de hoje com uma boa notícia sobre a Covid-19. Segundo um levantamento feito pelo portal Multiplix, o mês de outubro teve o menor número de óbitos por conta da doença registrados este ano nos municípios de Nova Friburgo e Teresópolis. Em Nova Friburgo, no 10º mês deste ano, 12 pessoas morreram em consequência da doença. É o menor número desde junho de 2020, que teve o mesmo total de mortes. O dado só é maior do que o registrado em abril do ano passado, com 4 óbitos no começo da pandemia no Brasil. No total, a cidade possui 862 mortes confirmadas. Em Teresópolis, outubro também foi o mês com menor mortalidade pela Covid-19 este ano, com 13 óbitos. Esse é o número mais baixo na cidade desde abril de 2020, quando foram registradas 4 mortes. Teresópolis possui 881 óbitos por Covid-19 desde o começo da pandemia. Os resultados levam em consideração os dados disponibilizados pelas secretarias municipais de saúde das duas cidades. E lembrando que é importante manter todos os cuidados com a melhora da pandemia. E falando ainda sobre saúde, o mês de novembro é muito conhecido pela campanha de prevenção ao câncer de próstata. Mas além dessa ação, o penúltimo mês do ano também é dedicado ao combate contra a diabetes. O período foi escolhido porque no próximo dia 14 é celebrado o Dia Mundial da Doença. Aqui em Nova Friburgo, as ações acontecem durante o ano inteiro. A Rede Municipal de Saúde oferece insulinas, lancetas, seringas, aparelhos de glicemia e baterias utilizadas pelos diabéticos inseridos na Coordenação de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a DCNT. Lembrando que a diabetes é uma doença silenciosa e, por isso, é muito importante realizar o teste periodicamente. E o Outubro Rosa já passou, mas em Teresópolis as campanhas continuam. A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do CRAS do bairro Meldon, fez a doação de 90 turbantes para as mulheres vítimas do câncer de mama que estão em tratamento no setor de oncologia do Hospital São José. Os tecidos utilizados na confecção dos acessórios foram doados por uma empresa da cidade e a produção ficou por conta do trabalho voluntário de uma artesã local. Muito legal essa iniciativa. E por falar em iniciativas importantes, a Prefeitura de Nova Friburgo vai continuar a campanha de vacinação antirrábica neste sábado. A imunização de cães e gatos vai acontecer das 9 da manhã às 2 da tarde nos seguintes locais: quadra da Unidos da Saudade, no bairro Ipu, Escola Municipal Patrícia Jonas Santana, no Bela Vista, Posto de Saúde Tuna e Caçuga, em Olaria, ESF Amarelinho, no Alto de Olaria, Creche Augusta Ornes, no Cônego e nas praças do Cascatinha e Vargem Grande. Os tutores também podem retirar as doses, mas elas só serão entregues a quem tiver isopor e gelo por questões de segurança. Além disso, é solicitado que o dono do animal leve a carteirinha de vacinação. Lembrando que para tomar a vacina, os animais precisam ter, no mínimo, 3 meses de vida. E tem mais notícia boa no programa de hoje, dessa vez para os moradores de Cabo Frio. O levantamento do Lira aponta que a cidade está com baixo índice de infestação para o Aedes aegypti. Confira os detalhes com o repórter Vinícius Pereira. O levantamento do índice de infestação do mosquito, que transmite doenças como dengue, chikungunya, zika e febre amarela, estava suspenso há 2 anos por causa da Covid-19 e voltou a ser realizado no mês de outubro. O resultado foi divulgado nesta semana. Ao todo, foram verificados 7.033 imóveis por toda a cidade, entre os dias 17 e 23 de outubro. Os dados apontaram focos do mosquito em 63 imóveis visitados, o que totaliza 0,9% do índice, considerado dentro das diretrizes adotadas pelo Ministério da Saúde. Mesmo com essa boa notícia, não dá para descuidar. É preciso continuar verificando os locais que possam virar focos do mosquito
para que esses números continuem baixando e ninguém fique doente. Vinícius Pereira de Búzios para o Multiplix Notícias Noite. E ainda falando sobre Cabo Frio, o Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura que a Guarda Municipal participe de ações fiscalizadoras para coibir a circulação de veículos automotores, como bugres e motos, nas praias do município. A gente volta com o Vinícius. A alta temporada está chegando e quem frequenta Cabo Frio já até sabe que muita gente não respeita as regras nas praias da cidade. É justamente por isso que o MPF fez essa recomendação para que a guarda atue na fiscalização para coibir o pessoal sem noção que anda de moto, bugre ou algum outro tipo de veículo nas areias ou em área de preservação ambiental do município. De acordo com o MPF, a guarda deve exercer o seu poder de polícia sobre os condutores que forem flagrados nessas situações, inclusive aplicando multas. Vale lembrar que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é infração transitar em locais não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. O município tem o prazo de 30 dias para cumprir a recomendação. A Prefeitura de Cabo Frio informou ao portal Multiplix que, desde o início do ano, tem realizado operações no sentido de coibir o tráfego irregular de veículos nessas áreas e que considera de extrema importância a atuação da Guarda na fiscalização ambiental, contribuindo para o ordenamento. Vinícius Pereira, de Búzios, para o Multiplix Notícias Noite. E na região serrana, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, sancionou uma lei que autoriza a remoção de veículos abandonados. A nova legislação foi publicada no Diário Oficial do município no dia 27 de outubro. De acordo com a publicação, serão rebocados os veículos que estiverem em visível estado de má conservação, coberto de sujeira ou pichado, com indício de deteriorização, vidros quebrados e pneus murchos, com a lataria podre, enferrujada ou apresentando avarias graves e ausência de identificações. O aviso será realizado pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana por meio de edital e por notificação fixada no vidro ou lataria, concedendo ao responsável um prazo de 30 dias para a remoção do veículo. Mais informações você pode conferir no site da Prefeitura, pmnf.rj.gov.br. E mudando de assunto, ultimamente ouvimos falar muito em algoritmos, mas você sabe o que isso realmente significa e como eles funcionam nas redes sociais? Confira na reportagem de Bianca Chabudé e Arley Freima. Ultimamente ouvimos falar muito em algoritmos, mas você sabe o que isso realmente significa? Algoritmos são códigos desenvolvidos por programadores, tá? Que o conjunto desses códigos ele se torna um programa. Se eu estou assistindo um vídeo de algo que eu tenho interesse, vamos supor, finanças. O YouTube, cada dia, o algoritmo dele é programado para que ele me sugira mais vídeos sobre finanças. Nas redes sociais, os algoritmos funcionam da mesma forma e tendem a oferecer conteúdos de acordo com as ideologias de cada um. Por isso, quando o assunto é política, as plataformas podem ser muito tendenciosas. Toda vez que a gente acessa uma rede social, a gente disponibiliza dados e deixa rastros. À medida em que esses dados e rastros eles se identifiquem com rastros e dados de outras pessoas, isso vai compondo as chamadas bolhas, fazendo com que pessoas que pensem de forma similar, que tenham atitudes e comportamentos parecidos, acabem se aglutinando, fazendo com que então elas opinem, elas caminhem na direção de uma determinada situação, de um determinado posicionamento, e de alguma forma isso acaba enfraquecendo a nossa democracia. Um outro problema que cresce desenfreadamente nas redes sociais são as fake news. Informações falsas que acabam sendo replicadas com apenas alguns cliques. E para que a democracia não seja prejudicada por esse tipo de conteúdo, especialistas acreditam que regulamentações devem ser criadas para o ambiente virtual. Se a gente for voltar a 2016, 2017, existem pesquisas feitas tanto do ponto de vista nacional quanto internacionalmente, mostrando que as pessoas já naquela época elas diziam claramente que não sabiam distinguir o que são informações verdadeiras do que são fake news. Elas diziam isso. Daí o debate sobre regulamentação
entendendo o mercado de comunicação como um mercado como outro qualquer, que precisa de regulamentação. Falar de educação digital já na segunda infância, e a partir deste momento, e de lá subindo até a vida adulta nessa nova geração, é outro debate do qual o Brasil não deveria se furtar. Para a próxima eleição presidencial, as redes sociais devem ter um papel mais forte do que tiveram na última, e discernimento será fundamental na hora de absorver as informações. Há uma migração para algumas outras plataformas que ainda não estão tão regulamentadas, ainda não têm um controle, uma atenção até mesmo dos órgãos, como o TikTok e o Telegram. A possibilidade de uma avalanche de desinformação é enorme, e aí caberá a cada um de nós identificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, filtrando, não de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente torce, para o lado político para o qual a gente tenda, mas sim prezando pela realidade dos fatos. E sobre fugir dos algoritmos, isto não é possível, segundo Rafael, técnico de informática. Mas algumas atitudes podem ser tomadas para ficar inteiramente por dentro dos assuntos desejados. O que é interessante, de repente, não é a gente tentar fugir dessas regras de uma maneira direta, porque não tem como, mas é buscando conhecimento, lendo sobre, buscar as informações reais em sites confiáveis. Então, essas são as opções que nós temos. Então, é justamente buscar o conhecimento que a gente tem como fugir exatamente das fake news e também da polarização, né? Buscando buscar informações de todos os lados, tentar fugir um pouquinho dessa bolha também que é a nossa rede social. E o fim de semana está chegando com muitos atrativos na região dos Lagos. Em Búzios começou hoje a 20ª edição do Festival Gastronômico do Porto da Barra, em Manguinhos. O evento vai acontecer todos os finais de semana do mês de novembro, de meio-dia até a meia-noite. 15 restaurantes vão participar com receitas exclusivas de dar água na boca. E em Cabo Frio, no próximo domingo, a Prefeitura vai realizar mais uma edição do projeto Música na Fonte. O evento, que conta com apresentações de artistas locais, vai ter início às 10 da manhã no Parque Municipal Fonte do Itajuru. A atração deste fim de semana será o Raiz do Samba Trio. Ótimas dicas para você que aprecia boa música e não abre mão de uma boa culinária. E assim eu encerro o programa de hoje. No portal Multiplix você encontra essas e outras notícias sobre as regiões serrana e dos Lagos do Rio. Não se esqueça também de acompanhar as nossas redes sociais. Na próxima segunda-feira, Maiara Gachim está de volta no comando do programa. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.